Estamos aqui no nosso segundo dia de congresso, da escuridão para a luz. Gostaria de agradecer a presença de cada um aqui, principalmente a Deus por ter trazido cada um de vocês aqui em segurança para mais um dia. E para dar início justamente ao nosso congresso, eu passo a palavra para o vice-presidente para fazer uma oração, uma devocional, para iniciar o nosso congresso. Boa noite, meus irmãos, tudo bom? Boa noite. Deus abençoe a gente, que Deus nos use e nos abençoe mais um dia de congresso. Vamos fazer uma oração para acalmar nossos corações e dar início. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse congresso. Muito obrigado pelo nosso pastor. Muito obrigado pela visita do pastor Davi, Senhor, com a sua família, que veio nos prestigiar. Que o Senhor use ele, Senhor, a cada momento, que tudo que ele venha falar seja teu agrado, Senhor, e que venha preencher os nossos corações. Perdoa os nossos pecados, pois somos fracos e falhos. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Vou fazer uma devocional em João. Evangelho de João, capítulo 3, de 16 a 21. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, do 16 ao 21. A palavra de Deus nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois tudo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. Amém? Quando olhamos para a cruz, vemos mais do que sofrimento, vemos amor. Um amor impossível de ser medido, um amor santo, um amor que não desistiu de nós. Deus não enviou apenas um profeta, ou um mestre, ou um homem bom. Ele enviou o seu Filho, unigênito, o Messias prometido. O próprio Deus encarnado. Jesus deixou sua glória para entrar em um mundo mergulhado em pecados, dor e trevas, e morreu por pecadores, assim como eu e assim como vocês. Não merecíamos o seu perdão, não merecíamos a salvação, não merecíamos nem ao menos se achegar a Ele. Mas Ele, mesmo assim, escolheu nos amar primeiro. E seu amor foi demonstrado de uma forma mais profunda possível, em morte de cruz. Porém, existe uma verdade que muitos ignoram. Não basta saber quem é Jesus. Não basta dizer, eu acredito em Jesus. João deixa claro que a promessa é para aqueles que realmente crer nele. E quem crer vive de forma diferente. Porque quem encontra a luz, não continua vivendo em trevas. Crer em Cristo significa
permitir que a sua luz ilumine a cada parte da sua vida. Nossos pensamentos, nossos caráteres, nossas atitudes, mesmo quando ninguém está vendo. Não existe muitos que falam sobre Jesus, mas não refletem a sua luz. Falam do amor, mas vivem no ódio. Falam de santidade, mas amam o pecado. Mas aquele que verdadeiramente nasceu de novo faz a diferença por onde estiver. Por onde estiver, perdão. Ser luz é continuar honesto quando todos escolhem mentir. É permanecer puro em um mundo condenado e perverso. É responder com graça quando é mais fácil ferir. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar algo diferente. Não perfeição, pois somos fracos e falhos e também pecamos. Mas precisam ver Cristo refletido em nós. No versículo 19, diz que muitos rejeitaram a luz porque amavam mais as trevas. E ainda hoje existem pessoas que querem os benefícios de Jesus, mas não querem abandonar os prazeres do mundo. Mas quem entende o tamanho do amor revelado na cruz não deseja mais viver na escuridão, porque a graça transforma, e isso é graça. Mas não devemos nos enganar, pois não foi de graça. Custou o sangue de Jesus. O preço da nossa salvação foi a vida do Filho de Deus. Por isso, a nossa vida agora não pertence mais a nós mesmos. Devemos nos entregar para Ele, para viver de maneira com que as pessoas vejam Jesus em nós. Que as nossas palavras falem de Deus, mas que as nossas atitudes também reflitam a Ele. Amém? Vamos fazer uma oração e pedir perdão a Deus pelos momentos que fomos falhos com Ele, nos momentos que fraquejamos e nos deixamos nos abalar por esse mundo corrompido. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais um momento aqui em Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, primeiramente, pela graça da salvação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter morrido na cruz por nós, Senhor, mesmo nós não merecemos. Senhor, meu Deus, perdoa os nossos pecados, pois somos fracos e falhos e carecemos da Tua misericórdia cada dia, Pai. Sem Ti não somos nada. Que, Senhor, Te pedimos também que o Senhor renove as nossas forças, restaure o nosso amor, Senhor, a Ti. Que a nossa luz, Senhor, a gente consiga expandir, Senhor, mostrar por onde formos, por onde estivermos, Senhor, seja na escola, na faculdade, no trabalho, aonde for, que a gente consiga fazer a diferença, Senhor. Que a gente consiga, quem olhe pra gente, que esteja vendo a Ti, Senhor, e não a nós mesmos. Que a gente diminua cada dia e o Senhor cresça em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Chamo o louvor agora, a equipe de louvor, para dar continuidade. Boa noite, irmãos. Convido aqueles que podem se colocar de pé. Vamos louvar o nosso Senhor com um hino bastante conhecido, e só que tocado de uma maneira diferente. Vamos louvar ao nosso Deus, que é o nosso brilho celeste.
peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não de ocultar. Cristo é luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado, em de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. A luz bendita vai me guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, tenho alegria na salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. Amém. Continuamos louvando ao Senhor para a glória dele. Desde a eternidade, a cruz
graça nos chamou, o Santo se entregou, o sol da justiça, a esperança da terra, cantamos ao grande eu sou. pra tua glória seja toda a história, tu és o rei de toda a terra. Pra tua glória seja nossa história, eterno rei, vamos anunciar. Desde a eternidade, a cruz enche a história, o amor do Criador, bondade ao pecador, de graça nos chamou, o Santo se entregou, o sol da justiça, a esperança da terra, cantamos ao grande eu sou. Pra tua glória seja toda a história, tu és o rei de toda a terra. Pra tua glória seja nossa história, eterno rei, vamos anunciar. Todo olho há de ver toda beleza e eterno poder. Não crê em joelhos, línguas confessem, viva o Rei que nos fez viver. Todo olho há de ver toda beleza e eterno poder. Dobrem joelhos, línguas confessem, viva o Rei que nos fez viver. Pra tua glória seja toda a história, tu és o rei de toda a terra. Pra tua glória seja nossa história, eterno rei, vamos anunciar. Vamos anunciar. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, em Tua presença, Pai, nos colocamos mais uma vez, Senhor. E neste momento, ó Pai querido, pedimos para que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai, os nossos corações prostrados ao Senhor. Ó Deus querido, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos para Te adorar, Senhor, para Te louvar, em verdade, em espírito, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigada, Pai amado, pela vida de cada um que está aqui, Senhor, e de suas famílias. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, nos sustenta e nos protege diariamente. Obrigada, Pai, pelo acesso à Tua palavra que temos. Neste momento, Senhor, esteja abrindo os nossos corações para recebermos a Tua palavra e que o Senhor esteja usando a vida do reverendo Davi, Pai,
para falar, ó Deus querido, através dele, e que assim o Senhor esteja o usando, Pai, para a honra e glória do teu nome. Que assim, ó Deus querido, nós possamos sair daqui diferente de como entramos, Senhor. Que possamos, ó Deus querido, sair daqui munidos de ferramentas, ó Pai amado, para evangelismo, Senhor, para viver uma vida que agrada a Ti e prega o Evangelho. Ó Deus amado, também esteja nos protegendo de todo e qualquer mal que queira atentar a nós ou aos nossos entes queridos. Ó Pai amado, peço ainda para que o Senhor esteja, ó Deus, nos não permitindo, ó Pai querido, que nós caiamos em tentação, mas que o Senhor nos livre de todo e qualquer mal. É no nome de Jesus, Senhor, que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido o reverendo Davi para que venha trazer um momento de palavra. Graça e paz a todos, amém? Mais forte, amém? Amém. Muito bom, eu quero agradecer mais uma vez à igreja, com todo carinho, todo cuidado com a gente, com a nossa família. A gente está comendo bem, viu? A gente está dormindo bem, né? E espero que vocês estejam sendo bem alimentados também através da palavra. A gente está muito contente poder conhecer essa cidade. Ô, cidade bonita, hein, gente? Eu moro em São Paulo, no centro. Eu não vejo o pôr do sol, acho que tem bastante tempo, viu? Eu não vejo um pôr do sol tão bonito como hoje. Eu parei ali no hotel, ali tirei uma foto do pôr do sol bonita, né? E vocês são agraciados pelo Senhor, né? De estar morando aqui nesta terra, viu? E obrigado por todo carinho, todo cuidado comigo e com a minha família também, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. 1 Pedro 1, 17 a 21. Ontem nós lemos do versículo 13 ao versículo 16. Hoje, 17 a 21. A palavra de Deus diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por podermos estar aqui, ó Deus, cantando louvores ao Senhor, que é o Senhor da história, e que a nossa história seja para a sua glória também, como nós cantamos, ó Deus. Que o resgate esteja na vida de todos aqui, na vida dos jovens, e que eles possam viver essa identidade, que é a identidade no Senhor, ó Deus, de uma nova vida, de uma transformação, de uma salvação. E agora que abrimos a Tua palavra, te pedimos também que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Um dos meus livros preferidos, com certeza, é O Peregrino de John Bunyan, né? Ontem, perguntando com o meu filho, eu falei, qual é o meu livro preferido? Ele falou assim, O Senhor dos Anéis. Eu falei, também, né? Também. Mas é um outro. E é O Peregrino de John Bunyan. Um livro publicado
em 1687, uma alegoria da vida cristã. Quem já leu O Peregrino, levanta a mão. Poucas pessoas, hein? Acho que todo crente tem que ler O Peregrino pelo menos uma vez na vida. E a obra, ela é contada como se fosse um sonho. E nele, o jovem peregrino, ele chama cristão, algumas traduções cristiano, mas cristão, começa a sua jornada firmemente com o desejo de ser livre do fardo pesado que ele carrega nas costas. Começa a sua jornada querendo ser livre desse fardo pesado, e ele segue a sua jornada pelo caminho estreito, indicado por um homem chamado evangelista, e se ele seguisse naquele caminho, ele iria então chegar na cidade celestial. Mas o peso das suas costas era grande demais. Qual motivação então para continuar? Até que ele diz o seguinte, olha só no livro: vi também em meu sonho que no exato momento em que cristão se deparou com a cruz, o fardo caiu de suas costas e começou a rolar, continuando até que alcançou a entrada do sepulcro. Caiu lá dentro e não mais o vi. Cristão sentiu-se muito feliz, aliviado, e afirmou com intensa alegria: ele me concedeu descanso através de seu sofrimento e vida através de sua morte. Ele parou um pouco para olhar e se maravilhar, pois muito surpreendeu o fato de que contemplar a cruz pudesse aliviá-lo de seu fardo. Olhava, tornava a olhar, até que de seus olhos correram lágrimas descendo pela face. Quando o cristão olha para a cruz, ele finalmente então encontra alívio, o peso cai, a culpa vai embora, e agora ele então pode continuar a sua caminhada. Mas existe algo importante nessa cena, que é a seguinte: a jornada não termina na cruz, ela continua. A jornada, ela não termina na cruz, mas ela continua. O cristão agora segue o seu caminho como peregrino em direção à cidade celestial, e é exatamente esta a realidade da vida cristã. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz, o peso, a culpa cai sobre nós, fica na cruz de Cristo, mas nós continuamos a nossa caminhada cristã. Na primeira mensagem de ontem, nós vimos que Pedro escreve para cristãos que estavam passando pressão, perseguição, em um mundo que constantemente tenta moldar a nossa identidade. Mas esses encontraram salvação em Cristo, e agora eles têm uma nova identidade. Olha só 1 Pedro 1, versículo 3, o que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Apesar da pressão, apesar das lutas, a vida continua após a cruz. E mesmo aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que têm uma nova identidade, eles irão enfrentar lutas, tentações, batalhas contra o pecado, neste mundo que tanto nos sufoca. A caminhada continua. E a caminhada cristã pode ser cansativa. Então surge uma pergunta: o que nos sustenta nessa caminhada?
O que sustenta um jovem que está sob pressão na faculdade, na rua, muitas vezes dentro de casa? O que sustenta a nossa vida aqui na nossa caminhada? A gente viu na primeira mensagem que, como filhos da luz em nossa caminhada, nós precisamos refletir o caráter santo de Deus. Nós precisamos refletir a nossa nova identidade. Se eu fui salvo, alguma coisa aconteceu dentro de mim, então eu preciso agora refletir essa nova identidade. E o que motiva um peregrino a continuar buscando a santidade em um mundo tão contrário a Deus? E é exatamente isso que Pedro passa a responder agora. E o primeiro ponto é o seguinte: o temor a Deus nos motiva a uma vida santa. O temor a Deus nos motiva a uma vida santa. Olha o versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro aqui continua lembrando os cristãos quem eles são. Eles pertencem a Deus, eles são filhos do Pai Celestial, e em nossa identidade agora vem escrito quem é o nosso Pai Celestial. Eu não sei, mas se você pegar a sua identidade na mão, vai estar lá, né? Quem são seus pais? Está lá na nossa identidade. E aqui no nosso caso, a nossa identidade celestial, nós temos um Pai. E aqui Pedro está afirmando que aqueles que entregaram sua vida a Jesus têm a Deus como Pai. Eu tenho um Pai. Mas esse Pai também é o juiz de toda a terra. O meu Pai é o juiz de toda a terra. E Pedro diz algo muito forte aqui. Olha o que ele fala. Ele julga segundo as obras de cada um. Julga segundo as obras de cada um. Queridos irmãos, nós vivemos num mundo cheio de injustiça. Eu não sei quanto a você, mas está difícil assistir notícias, ler notícias. Porque a gente hoje é assim. Prenderam mais um bandido. Aí você abre amanhã, soltaram mais um bandido. Aí você lê, estão tentando prender. E aí vai meses, prenderam um, foram bilhões roubados. E daqui a pouco ele é solto. E a justiça não é feita. Nós vivemos num mundo cheio de injustiça. Mas Pedro nos lembra o quê? Que Deus não é assim. Que Deus não é corrupto, não é injusto, que Ele não fecha os olhos para o pecado. E isso deveria mudar a nossa maneira de viver. Por quê? Porque normalmente nós julgamos que esse julgamento é somente como algo no futuro, que de certa forma é verdade, um dia estaremos diante de Cristo, mas Pedro está usando aqui o verbo no presente. Ele julga. Ele julga no presente. Tanto que poderia ser traduzido da seguinte maneira: aquele que está julgando. Deus está trabalhando. Deus nos julgará no futuro. Mas aqui cabe uma referência à disciplina de Deus na vida agora. Ou seja, Deus continua vendo, examinando e disciplinando os seus filhos hoje. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. Os pensamentos, as intenções, os pecados escondidos, a vida longe da igreja, as conversas que eu ando tendo ou aquilo que eu estou vendo no celular, no computador. O que nós fazemos quando ninguém está olhando. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso me faz lembrar aquele corinho infantil. Cuidado o olhinho, o que vê. Cuidado mãozinha, o que pega. Cuidado pezinho, onde pisa. Por quê? Papai do céu está
cuidado e repete olhinho, pé, cada hora na sua estrofe. Queridos irmãos, seguir Jesus não é apenas ter uma identidade cristã, mas é viver essa identidade. E qual que é o propósito de nós sabermos que Deus é o nosso Pai e também juiz? Ele é Pai, mas Ele é juiz. É que isso nos leva ao temor. Isso nos leva a temermos a Deus. Olha só, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pedro está falando aqui que nós somos peregrinos neste mundo e que na nossa caminhada nós devemos caminhar com temor. Mas o que é esse temor aqui? Não é um medo doentio de viver apavorado diante de Deus, como se eu preciso agradá-lo de qualquer maneira para Deus não acabar comigo. Tem muita gente que vive um cristianismo assim, somente com medo de Deus. Não é esse tipo de temor aqui, mas esse temor aqui é reverência, amor, respeito por tudo aquilo que Deus fez por nós. Amor, respeito, reverência é a consciência de que pertencemos a um Pai que é santo. Na prática é mais ou menos assim. Sabe quando o filho decepciona o pai? Quem aqui nunca decepcionou seu pai e sua mãe? Mas quando o filho só foge do pai, ele tem medo. Mas se existe amor, se existe temor, ele corre para os braços do pai chorando, mesmo sabendo que será corrigido. Uma vez eu fui buscar meu filho na escola. Filho de pastor é tudo ilustração de sermão, né? Eu fui buscar meu filho na escola e ele entrou no carro com uma cara triste. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, pai, eu vou te contar algo, mas o senhor vai ficar muito bravo comigo. Eu falei, o que foi, meu filho? Ele falou, hoje um menino xingou a mãe na educação física. Xingou. Ele me xingava. Enquanto ele me xingava, eu aceitava. Mas na hora que ele xingou minha mãe, eu não aceitei. Ele nem terminou. E eu dei um soco na cara dele. Eu fiquei pensando, sabe assim? Passou várias coisas na minha cabeça. E uma delas foi a seguinte. Ver o meu filho chegar diante de mim falando assim, pai, eu errei. E eu sei que o senhor vai ficar bravo comigo. O filho de Deus é aquele que chega diante de Deus, ele tem temor, mas ele sabe que Deus também é pai. E ele consegue abrir o seu coração, mesmo sabendo que Deus vai corrigi-lo. Muitos fogem de Deus porque ainda não aprenderam assim. Ainda não aprenderam como cristão. Como a gente falou aqui do livro, o peregrino que deixa o seu fardo na cruz de Cristo. Então essas pessoas só enxergam a Deus como um juiz que quer punir, mas não como um pai amoroso. Mas a disciplina de Deus não é uma disciplina para destruir. Ela é amor, ela é correção, ela é graça que nos traz de volta para o caminho. Eu tenho uma nova identidade em Cristo, eu nasci de novo. E se eu estou saindo do caminho, Deus vai me pegar, me disciplinar para me colocar de volta no caminho. Ela me traz de volta. Enquanto nós caminhamos como peregrinos aqui neste mundo, o temor de Deus deve moldar a nossa maneira de viver. Eu não vivo mais como antes. Minha vida mudou. Queridos irmãos, nosso Pai é um juiz justo. Ele vê todas as coisas e não existe pecado escondido diante dele. Deus vê como temos vivido no nosso namoro, na internet, no trabalho, no estudo, dentro de casa, nas conversas, nos pensamentos, quando ninguém está olhando. Por isso, precisamos examinar a nossa vida. E eu pergunto para você, como que você tem vivido?
Como que você tem vivido? Existe temor de Deus no seu coração? Existe temor de Deus no seu coração? Sua vida reflete a nova identidade que você diz ter em Cristo? Segundo ponto. O reconhecimento do sacrifício de Cristo nos motiva a uma vida santa. O reconhecimento do sacrifício de Cristo nos motiva a uma vida santa. Pedro continua mostrando que a santidade ela não nasce da obrigação, ela nasce de um coração transformado pelo Evangelho. A santidade não nasce apenas da obrigação, mas ela nasce de um coração transformado pelo Evangelho. Olha o que ele diz no versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Naquele contexto para o qual Pedro escreve, do Império Romano, havia muitos escravos, inclusive dentro das igrejas. As igrejas tinham escravos, mas também havia libertados e livres. Como assim? Escravos eram aqueles que não eram donos de si mesmos. Havia dentro da igreja. Os libertados eram aqueles que tinham sido escravos, mas eles foram comprados. Então se tornaram livres. E haviam aqueles que eram livres e que nunca foram escravos. Então, logo, os leitores de Pedro entendiam quando ele dizia sobre ser resgatados, como ele diz aqui, fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos alegaram. Porque resgatar naquele contexto significava o quê? Pagar. Um preço foi pago. E Pedro então diz aos seus leitores que eles não foram resgatados, comprados por ouro, prata ou coisa corruptível, mas ele diz aqui no versículo 19, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Reparem o seguinte, que nossa salvação foi comprada pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E ao chamar Cristo de Cordeiro, Pedro está aqui lembrando os seus leitores de um dos ensinamentos mais claros das Escrituras, que é a doutrina da substituição, onde uma vítima inocente paga pelos pecados de outro. Este é o Evangelho. Como Cordeiro de Deus, Jesus morre a nossa morte. Uma vítima inocente pagando pelos pecados dos outros. E por que Cristo morreu no nosso lugar? A Bíblia diz o seguinte, em Romanos 3:23, todos pecaram. Todos nós somos pecadores, não há um que não seja. E a Bíblia diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Muitos pensam da seguinte maneira, que Deus é somente amor, e que Ele não julga, mas sim, lembra que eu falei aqui no começo? Deus é justo juiz, e o pecado precisa ser punido, por isso o pecador tem que morrer. Deus é justo. Eu disse aqui agora há pouco, nós vivemos num mundo cheio de injustiça. Nós ficamos indignados quando culpados são absolvidos e quando a corrupção parece vencer. Porém, diferentemente da justiça do mundo, Deus é perfeitamente justo. O salário do pecado é a morte. Logo, todos têm que morrer. Sabe qual é o problema? É que nós somos culpados diante de Deus. Nós somos pecadores que quebramos a lei de Deus, nós merecemos a morte, mas antes mesmo da criação do mundo, Deus já havia preparado a nossa redenção. Olha só o versículo 20. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo,
porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Cristo, como Cordeiro de Deus, resgatador, estava nos decretos eternos de Deus antes da fundação do mundo. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um improviso, mas ela é parte do plano eterno de Deus para salvar pecadores. E Jesus veio ao mundo para morrer no lugar do seu povo, para morrer por você. E Pedro lembra que nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos libertos da nossa velha vida vazia. Agora nós pertencemos a Cristo. Por isso a santidade não é apenas uma regra. Queridos irmãos, viver a nova identidade em Cristo é uma resposta de amor, de gratidão e de adoração a Deus que nos resgatou. Eu terminei de pregar recentemente lá na nossa igreja os 10 mandamentos. E é interessante que cada mandamento que nós caminhávamos, semana a semana, nós víamos que nós caímos em todos. E talvez se você pegar os 10 mandamentos de maneira crua e começar a lê-lo, você vai ver que você fala, é impossível guardá-los. Então eles se tornam, sabe o quê? Um peso para nós. Se torna um peso e você começa a achar o cristianismo algo muito difícil. Só que existe algo extraordinário, sabe por quê? Porque Deus liberta o povo do Egito por graça. Lembra que a libertação do Egito vem antes dos 10 mandamentos. Somente depois que o povo é liberto pela graça de Deus, então Deus dá a lei ao povo. E o povo precisa responder aquilo em amor a Deus, em gratidão a Deus. Da mesma forma somos nós. Se eu não entendo o Evangelho, se eu não entendo a cruz de Cristo, o que Cristo fez por mim, Ele morreu por mim, o sangue dele derramado em meu lugar para me comprar da escravidão do pecado. O cristianismo é um peso. E como tem jovens assim? Não entenderam o Evangelho. Não entregaram suas vidas a Jesus como Senhor e Salvador, não nasceram de novo e por isso estão sufocados porque não conseguem cumprir aquele peso nas costas. Por isso que viver a nova identidade de Cristo é uma resposta de amor, gratidão e adoração ao Deus que nos resgatou. E infelizmente, como eu disse aqui, muitos enxergam a vida cristã apenas como um peso. Mas no livro do Peregrino, ele só encontra alívio verdadeiro quando o fardo cai diante da cruz. Quando ele chega diante da cruz de Cristo. E queridos irmãos, é isto que Cristo faz com a gente. Ele nos liberta da culpa, da condenação do pecado. Por isso a santidade não nasce apenas do medo do castigo, ela nasce de um coração que foi alcançado pela graça. Eu não estou dizendo que não vai ter lutas, mas um coração alcançado pela graça de Deus, ele vai trilhar o seu caminho, a sua nova vida, a sua nova identidade, buscando santidade do Senhor. Paulo diz o seguinte lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu não pertenço a mim. Eu lhe pergunto, sua vida tem honrado aquele que derramou o precioso sangue para te resgatar?
a sua vida tem honrado a Deus? Terceiro, a esperança nos motiva à santidade. A esperança nos motiva à santidade. Versículo 21 diz assim: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro termina olhando para Cristo mais uma vez aqui. Ele lembra aos cristãos que o Deus que eles temem como juiz é também o Deus em que devem confiar como Salvador. E tudo isso só é possível por causa de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: por meio dele vocês têm fé em Deus. Ou seja, ninguém chega ao Pai sozinho. A salvação é por meio de Jesus. Ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único caminho, o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar, mas a história não terminou na cruz. O Pai o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. A ressurreição de Cristo prova o quê? O pecado foi vencido, a morte foi derrotada e o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai. Por isso Pedro diz: de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Em Cristo a minha vida passa a ter um propósito, e no meu propósito agora eu tenho esperança, e a minha esperança não está aqui neste mundo. Não está nas circunstâncias. A minha esperança não está nas pessoas e o que as pessoas esperam de nós. A minha esperança não está no sucesso. A nossa esperança está no Cristo vivo, onde eu encontro a minha identidade. Isso muda a maneira que nós caminhamos aqui neste mundo. A santidade não é apenas evitar o pecado, mas é viver olhando para cima, é caminhar nesta terra com os olhos na eternidade. E Pedro vai dizer mais uma vez aqui que nós somos peregrinos. Enquanto caminhamos em direção ao novo céu e nova terra, a nossa esperança precisa permanecer firmada em Deus. Eu tenho um propósito. Queridos irmãos, eu disse ontem e digo hoje, nós vivemos conforme aquilo em que colocamos nossa esperança. Tem pessoas que colocam sua esperança no dinheiro, no trabalho, nos relacionamentos. Mas Pedro nos lembra que a fé e a esperança do cristão precisa estar firmada em Deus. Fé e a esperança do cristão precisa estar firmada em Deus. E essa não é uma esperança vazia, não é um pensamento positivo, não é um tiro no escuro. A nossa esperança está em Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu no nosso lugar, mas foi ressuscitado pelo Pai e venceu a morte. Essa certeza muda a maneira como vivemos, porque quando nós entendemos quem nós éramos, pecadores, que merecíamos a condenação, que nós fomos alcançados pela graça de Deus através da cruz, o nosso coração começa a mudar. O cristianismo faz sentido na minha vida. E a santidade já não é mais obrigação. Nós vamos errar? Vamos. Ela se torna uma resposta de amor, adoração e gratidão a Deus. Talvez muitas pessoas ainda estejam presas a velhos pecados, a velhos ídolos, porque ainda tentam encontrar neles aquilo que só Cristo pode oferecer. Mas somente Jesus pode preencher o vazio do coração. Somente Cristo pode dar uma esperança verdadeira para você.
Queridos irmãos, no livro O Peregrino, a caminhada do cristão não termina quando o peso cai aos pés da cruz. Ele continua. Na verdade, é ali que a verdadeira jornada começa. Ele segue caminhando rumo à cidade celestial. E durante a sua caminhada ele enfrenta lutas, tentações, medos, desânimo, distrações e batalhas contra o pecado. Mas existe uma diferença. Ele já não carrega mais o mesmo peso. Apesar de tudo aquilo, ele já não carrega o mesmo peso, mas talvez essa seja a sua realidade. Muitos estão cansados, jovens que estão cansados, carregando culpa, pressão, ansiedade, pecados escondidos, necessidade de aprovação, o peso de tentar ser suficiente o tempo inteiro, e aos poucos a caminhada vai ficando pesada. Mas Pedro nos lembra o seguinte: existe esperança no peregrino. Cristo morreu em nosso lugar, ressuscitou e agora nós temos uma nova identidade, uma viva esperança, um novo destino. Por isso, quando nós caminhamos neste mundo, devemos viver como peregrinos, com temor diante do Pai, olhando para a cruz e com os olhos firmados na eternidade. Agora há pouco nós cantamos aqui o seguinte: desde a eternidade a cruz encheu a história. O amor do Criador, bondade ao pecador. De graça nos chamou, o santo se entregou, o sol da justiça, a esperança da terra, cantamos ao grande eu sou. Mas antes foi dito o seguinte: para tua glória seja toda a história, tu és o rei de toda a terra, para tua glória seja nossa história. Lembra que eu falei agora há pouco aqui? Nós não pertencemos a nós mesmos. Há esperança, uma nova identidade, uma viva esperança, um novo destino. Por isso nós caminhamos olhando para a cruz com os olhos firmados na eternidade. Queridos irmãos, santidade não é o peso de tentar conquistar o amor de Deus, mas uma resposta de alguém que foi amado, salvo e resgatado por Cristo. Gostaria que você baixasse sua cabeça por um instante. O que você ainda está carregando que deveria ser deixado aos pés da cruz? Talvez você está sentado aqui falando: pastor, para mim é tão difícil entender o Evangelho, as regras. Eu quero dizer para você: entregue sua vida para Jesus em fé. Diga para Cristo: Senhor Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador e dono da minha vida e da minha história. Diga isso para o Senhor. Talvez você tenha caminhado a vida cristã, mas está cansado e precisa de uma santidade na sua vida, um momento de você confessar os seus pecados e dizer: Senhor, fica aqui, que a minha história seja para a tua glória. Que eu caminhe com a identidade que o Senhor me deu. Chega. O que você tem carregado
que deveria ser deixado aos pés da cruz. Você foi chamado das trevas para a luz. Você foi chamado para viver uma nova identidade. Não para continuar como está. Não para viver conforme você quer. Mas você foi comprado por um alto preço. O sangue de Cristo. Para uma esperança viva e para a vida eterna. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu quero te agradecer, ó Deus, por poder pregar a tua palavra a estes jovens. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor viu a nossa situação desde a eternidade. O pecado dentro de nós, a vida fútil, as pressões, as lutas. Mas ainda assim o Senhor nos amou, ó Deus. O Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós, pagando um alto preço, o seu sangue sendo derramado. O Senhor nos comprou, Senhor Deus. O Senhor nos dá uma nova vida. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a viver essa nova vida. Essa nova identidade. Traga santidade no meio da tua igreja, do teu povo. Mas se há pessoas aqui ainda, ó Deus, que ainda têm esse peso, que ainda não nasceram de novo, que não entregaram suas vidas para Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor faça um milagre do novo nascimento. Que o Senhor resgate, ó Deus, que o Senhor transforme essas vidas e esses corações para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Deus. Mas é no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Se você hoje entregou a sua vida para Jesus, converse comigo, converse com o pastor, procure alguém da liderança da igreja e diga isso. Diga também a respeito da vida que você quer viver. Estamos aqui, eu estou aqui só até hoje. Se quiser conversar comigo, estou aberto para poder conversar também. Deus abençoe a todos vocês, uma alegria novamente poder dizer, eu e minha família estarmos aqui com a igreja nesse congresso de jovens. Para quem que eu passo a palavra? Convido a equipe de louvor. O próximo e último canto que nós vamos cantar aqui, o último louvor, é o hino da mocidade. E diante do que escutamos, que desde ontem, inclusive, eu convido não só os jovens, mas toda a igreja a cantar com alegria no coração, fazendo o compromisso de passar esse legado às outras gerações, vivendo o evangelho em nossas vidas, na nossa rotina, em todos os lugares que nós frequentamos. Convido aqueles que podem se colocarem em pé. Somos jovens do mundo velho, apegados ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que preguemos.
humanas somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Amém, UMP. Os irmãos, fazer mais uma oração para Vamos fazer mais uma oração e depois eu passo a palavra para nosso presidente. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez entramos em Tua presença, ó Pai, e Te louvamos, Senhor, por quem Tu és. Te louvamos, ó Deus, por Tua misericórdia, por Tua graça, por Teu amor, pelo Teu perdão, Senhor. Te agradecemos por Tua bondade, por Tua verdade, por Tua justiça. Ó Pai querido, Te agradecemos pelo sacrifício na cruz, Pai. Te agradecemos, ó Deus querido, porque o Senhor nos libertou, ó Pai amado, dos nossos pecados. Muito, muito obrigada, Pai amado, por ter nos libertado da escravidão, ó Deus querido, das trevas. Ó Pai amado, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas todos os dias. Te agradecemos pela proteção e sustento que o Senhor dá a nós. Ó Pai amado, e neste momento, pedimos a Ti, para que o Senhor esteja, Pai, nos lembrando todos os dias do sacrifício na cruz, ó Pai amado, da obra realizada na cruz por Cristo Jesus, Pai. Que todos os dias nós possamos honrar esse sacrifício, ó Pai amado, essa obra, ó Pai, com gratidão, com adoração, com devoção a Ti, ó Deus. Que possamos viver o Evangelho, ó Pai amado, todos os dias das nossas vidas, até a volta de Cristo. Que o Senhor nos ajude em todas as batalhas, ó Pai amado, que ainda temos que passar até lá. Que o Senhor também nos ajude em nossas dificuldades. Que o Senhor nos ajude, ó Pai amado, na caminhada da santidade, ó Deus querido. Que o Senhor nos ajude a amar o Senhor acima de tudo. Que o Senhor nos ajude a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus querido, que o Senhor esteja todos os dias nos fortalecendo na fé, Pai. Ó Deus querido, esteja abençoando a vida de cada pessoa aqui, bem como de suas famílias. Que o Senhor esteja, ó Deus amado, atendendo às necessidades de cada um aqui. E, ó Pai querido, também peço para que o Senhor abençoe nosso momento de comunhão. Ó Pai amado, que possamos desfrutar da maravilha que é estar entre irmãos, ó Deus, na família da fé. Ó Pai amado, que o Senhor também esteja nos ajudando, Deus, a não cair em tentação, mas que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai. É no nome de Jesus que eu peço também para que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão diante de tudo que tens feito por nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar? Ótimo. Irmãos, eu gostaria de agradecer a presença de cada um aqui. Em especial, hoje nós temos a visita dos nossos irmãos lá de Barretos, que vieram para estar conosco neste momento. Muito obrigada. E todos os de casa já, né? Acredito que não tenha mais nenhum visitante. Gostaria mais uma vez de agradecer o pastor Davi Elon, agora eu falei certo, a família dele também a presença do Mateus e da Clara, que vieram estar conosco neste momento. Foi muito especial ter vocês aqui.